Eles perguntaram para os clientes: o que você acha de ter uma fotocópia que faz impressora laser? Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Perguntaram: o que você acha de ter uma fotocopiadora ligada à rede? O que é uma rede? Por favor, o que é uma rede? O que você acha de usar esse computador aqui para você ajudar você a imprimir? Ele falou: imprimir o quê? O que eu vou escrever? Então, tudo que perguntavam para o cliente, eles eram muito, a Xerox sempre foi muito ligada ao cliente, né? Perguntava para o cliente falava: o quê? Um mouse? O que fazer com um mouse, cara? O que é isso daqui? Nunca, perdeu tudo. Tudo, porque o dono da empresa não acreditava que não ajudava a fazer fotocópia. Imagine perguntar para um secretário que está lá tirando fotocópia, um contínuo, se o que ele acha de ter um mouse. Você vai falar: o mouse, um rato aqui, o que acontece? Onde é que o rato vai ficar solto aqui no meio da... Isso daqui é a história da tecnologia, da questão da construção social, mas tudo isso deu origem à computação que nós conhecemos hoje em dia. Um outro exemplo muito óbvio foi a máquina digital. Pelo que eu falei, vocês imaginam quem foi que vocês acham que inventou a máquina digital há mais ou menos 30 anos atrás? Kodak. Exatamente. A Kodak inventou a máquina digital. O que eles fizeram? Caramba, isso é completamente inovador, isso vai mudar o mundo da fotografia. Esconde. Foi essa decisão brilhante do CEO da Kodak, né? O CEO da Kodak levou essa máquina, olha o tamanho da máquina, né? Levou essa máquina para os grandes fotógrafos. Ele chegou para os grandes fotógrafos e falou assim: olha, o que você acha de ter tudo digital? Os fotógrafos falaram: pô, isso nunca vai ter qualidade, isso é uma coisa horrorosa, o filme é muito melhor, a essência, a maneira como a luz dissolve no químico, aquela coisa toda, né? Na realidade, se acabou o filme, a Kodak acabou. A Kodak pelo menos foi mais esperta, porque ela pelo menos patenteou. Hoje em dia a empresa que mais ganha dinheiro com a fotografia digital ainda é a Kodak, e todas as patentes pertencem à Kodak, né? Um dos grandes problemas do desenvolvimento da fotografia digital de qualidade foi perguntar para fotógrafo que estava acostumado com aquelas coisas horrorosas, custava tudo muito caro, todo um sistema montado com aquilo, se eles gostavam ou não de tirar fotografia digital. Imagine substituir uma Nikon maravilhosa por isso daqui, né? E o que acontece? As inovações geralmente acontecem, são mais caras, são piores. O que tem que acontecer? Dentro daquela curva, encontrar um grupo de inovadores que criam a massa crítica e transformam aquilo em algo que se usa lá na frente. Isso é que é o mais importante papel do Social CRM, entender quem está usando o que, como e aonde, né? E para ver como é que essas coisas acontecem sempre ao acaso. Alguém sabe dizer que imagem é essa? Tem alguém aqui ligado aí, desenvolvimento da internet? Quem aqui desenvolve internet aqui? Tem ligação? Vocês não conhecem essa imagem? Essa imagem daqui é o primeiro nó da internet. Duas pessoas sentaram num bar e decidiram: vamos ligar um computador ao telefone. O computador era o Sigma 7 da Universidade da Califórnia de Los Angeles. Custou $1 milhão, demorou 1 ano para se ligar um computador a um telefone. O objetivo era o Bob Taylor. Bob Taylor era o chefe do DoD, Department of Defense americano, que tinha 4 computadores falando com 4 universidades, e ele tinha preguiça de fazer login e logout, porque só tinha uma linha telefônica, e resolveu falar: por favor, junta tudo isso daqui que eu não aguento mais. Dito por ele, eu mandei um e-mail para ele e respondeu: essa lenda é verdade, eu não aguentava mais. A internet surgiu porque eu era preguiçoso. E ele juntou essas quatro universidades, o Sigma 7 da Universidade da Califórnia de Los Angeles, ao IBM 360 da Universidade da Califórnia de Santa Bárbara, IBM 940 do Stanford Research Institute, que depois saiu uma linha para o Utah com o PDP-10, que era um computador eminentemente científico, aquele dali. Então, surgiu assim a internet. Foi outro ano para ligar tudo isso daqui, e depois que ligaram com essa ideia genial, chegaram para quem? Para a AT&T, que tinha sido inventada, que tinha sido criada pelo Graham Bell, que tinha tentado vender para a Western Union no telégrafo. O que aconteceu? O pessoal pensou: caramba, isso aqui funciona sobre linha telefônica, eu vou tentar vender essa ideia para a AT&T. A AT&T falou: o quê? Ligar computador? Por quem quer usar computador ligado ao telefone? Isso não faz sentido nenhum. A AT&T é a maior empresa do mundo, né? Perguntou para todas as pessoas, perguntou para os utilizadores falaram: o quê? Ligar computador, telefone? Não interessa não. Pronto. E depois surgiu isso daqui, é a mesma fotografia, mas de fundo branco. Isso aqui é uma fotografia real da internet, foi um robô que ficou navegando aqui 1 ou 2 semanas, e isso aqui mostra uma outra coisa importante, que a internet é granular. Eu vou voltar a esse outro ponto lá na frente, tá?
Então, e a melhor maneira de se prever o futuro, já dizia Alan Kay foi uma das pessoas que esteve envolvida naquele projeto do Xerox, do Alto. Ele foi o inventor da interface gráfica que todo mundo usa. Essa pessoa inventou, o Alan Kay, né? E ele diz que a melhor maneira de prever o futuro é inventar. Não tem nada de ficar dando palpite, trabalho, né? Então, e isso daqui é uma coisa importante. A Web 2.0 não é de estratégias, não é de ideias, é de ação. São coisinhas pequenas, muito concretas. Um ótimo exemplo disso foi o Silvio, por exemplo, que deu aqui aquela apresentação do Trip Sensation, que é um sucesso, que dele foi um sucesso, mais ainda porque ele não disse, mas aquela primeira foto fui eu que tirei, eu que ganhei a primeira foto. Acordei em Milão, de repente, e o Silvio me liga e fala: Zé, vai para frente do seu hotel. Todos os outdoors estavam com a minha fotografia lá, fotografia escrita José Luiz. Agora, por que eu ganhei? Vejam só como é que funciona a internet. Como o Silvio explicou, eu tenho que ir de um ponto até outro ponto na Itália e mostrar uma sensação da Itália, né? Todo mundo fez isso. Eu estava testando a plataforma, eu estava em Luanda e fui para Malange ver uma catarata, isso durante a época das eleições lá em Luanda, a catarata de Malange, as quedas de Malange. Achei bonita aquela foto, fiz o upload e coloquei lá. Não limparam o servidor de testes. E depois todo mundo votou e achou o máximo aquela catarata no meio da Itália. Ganhou os votos de todo mundo achou o máximo, todo mundo queria saber onde é que era a catarata, né? E a catarata estava um pouco mais abaixo, ali lá em Angola, né? No outro extremo do mundo. Mas é para mostrar como é que funcionam essas coisas da internet, né? Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre 5 pontos, já deve estar todo mundo cansado, só para concluir. O primeiro, vocês têm que entender que vivemos num mundo de social networking, né? E o social networking, é importante entender que as densidades das ligações são mais importantes que os números de nós. O importante não é quantos clientes vocês têm dentro do vosso sistema, mas é a densidade de ligações que vocês têm com esse cliente, né? Um exemplo típico, para quem está acostumado com o social CRM, pode achar um absurdo dizer que investiu tanto o C3 lá de Citroën e só teve 12 mil pessoas inscritas. Mas são 12 mil pessoas que partilham com a Citroën as coisas mais íntimas da vida. Eu sei porque eu participo nessa rede. É verdade ou não é? Participam a vida deles com a Citroën. As sensações, o que eles acreditam. Isso, então, é muito importante entender essa densidade. Eu só coloquei essas imagens aqui para ilustrar, né? O importante não é só ter pontos, não é só ter pessoas na sua base de dados, mas é a quantidade de ligações interiores e exteriores em todos os pontos. Todas as formas que se pode apreender, né, o utilizador. E por que isso é importante? Antigamente, né, antes da televisão, como é que eu fazia? Eu perguntava para alguém o que eu achava do produto. Foi isso uma coisa que o Zé explicou aqui muito bem, né? A conversa. Como é que eu consumo? O que eu faço? O que eu devo fazer? O que meu avô consumia? Né? Na televisão, todo mundo calou a boca e todo mundo comprava o que dizia a televisão, né? Isso que nós vivemos nas nossas vidas foi um hiato em 100 mil anos de história da civilização, que infelizmente acabou. O ser humano vive de conversa, o ser humano vive de história, o ser humano sempre viveu de narrativa. Tudo que nós temos na vida são narrativas, são histórias pessoais que se conjugam na história da humanidade. O importante é entender que essa parte aqui acabou para sempre, foi um hiato. Não houve mudança de paradigma. O que infelizmente houve foi um hiato muito desagradável durante algum tempo e voltamos hoje em dia, né, potenciados pela internet, novamente a falar um com o outro para entender o que cada um de nós deve fazer nas nossas vidas, né? Então, não é que mudou, é que deixou de acontecer uma coisa que estava tomando conta das nossas vidas, era o poder ubíquo da televisão, da rádio, dos mass media, simplesmente voltou a ser o que sempre foi a vida da gente. Acreditamos em quem está do nosso lado, acreditamos em quem nós conversamos e vemos no nosso dia a dia, né? E depois, vocês têm que entender o poder da colaboração de massas, né? Uma das coisas que eu falei aqui quando me fizeram aquelas perguntas é o medo do controle, a qualidade do conteúdo. Isso é um exemplo de um dia de edição na Wikipedia. Um dia de edição em matemática, ciência e tecnologia na Wikipedia, um dia, foram editados 699 mil vezes os artigos relacionados com esses temas. 2/3 de milhões de edições em um dia, né? Quando se passa a massa crítica e quando se começa a colaborar em massa,
começa a se ter inteligência coletiva. Isso só foi possível com a internet. Vocês têm que acreditar nas pessoas quando colaboram massivamente, porque não existe nenhum especialista, isso tem vários estudos isso aqui, que sabe mais do que a massa quando toma uma decisão correta. Tem alguns mecanismos de coordenação da massa, que não pode dar errado, né? Esses também estão estudados, é fazer com que cada um pense de maneira independente do que o outro e pense nos seus interesses, que é a base da democracia. Nós já estamos passando aqui para um outro mundo, que é o mundo da colaboração em massa. Eu posso chegar aqui hoje e escrever que o Zapatero é presidente de Portugal.